Está frio lá fora, porém, dentro dos nossos corações, nunca podemos deixar esfriar, porque temos a chama do Espírito Santo de Deus, que jamais se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro qual escreveu Samuel, capítulo de número 1. Do versículo 1 ao versículo 2. Tem como título Eucana e suas mulheres. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem em Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efreteu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aleluia. Deixe se sentar, glorificando o nome de Jesus. Estamos diante de um texto muito conhecido dos irmãos, qual retrata a história de Samuel, e começa aqui com Eucana, este homem fiel ao Senhor, este homem que todos os anos não deixava de prestar sacrifícios ao Deus de Israel. Todos os anos a Bíblia relata que este homem subia ao monte de Siló para prestar sacrifícios, louvores ao nome do Senhor Deus de Israel. A Bíblia diz que este homem, como relatado, tinha duas mulheres, Ana e Penina. E este homem de Deus subia todos os anos para prestar sacrifícios ao Senhor, e quando ele subia para prestar os sacrifícios ao Deus de Israel, a Bíblia diz que quando ele começava a fazer a partilha, ele dava porções à sua mulher Penina, aos seus filhos, e dava a Ana não somente uma porção. A Bíblia diz que ele dava a Ana a porção dobrada, a porção excelente. E como Eucana dava a porção excelente a Ana, eu paro para entender, porque a Bíblia logo mais diz que Eucana ele amava, ele não somente dava porções dobradas a Ana, como ele também a amava. A Bíblia não relata esse amor genuíno por Penina. A Bíblia relata que Eucana amava a Ana. Então, eu paro para entender nos dias atuais o que nós temos feito para que o Senhor nos dê a porção dobrada e nos ame com esse amor genuíno, o qual Eucana amou a Ana. O que temos feito para que o Senhor derrame a sua Shekinah, derrame a porção dobrada em nossos corações, que possamos a cada dia chamar a atenção do Mestre, que possamos a cada dia nos aproximar do Senhor, para que Ele derrame as suas bênçãos e maravilhas sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Eucana fazia essa partilha, dava essa porção dobrada a Ana, e a Bíblia relata que Penina, esta mulher, a qual a Bíblia diz que ela era sua competidora, ela competia com Ana, e paramos para entender aqui que num período em que uma mulher dá filhos, dá frutos ao seu marido, era uma mulher de valor, uma mulher a qual tinha valor na sociedade. Mas Penina, ela tinha isso, ela deu muitos filhos ao seu marido, e ela, sabendo que Ana não tinha filhos, mesmo assim, a Bíblia diz que essa mulher perturba a Ana. Ana sofre muito com ela.
mulher por perturbar tanto Ana. Eu paro para tentar entender o que se passa no coração de Ana, essa angústia, essa dificuldade. E Ana, a todo tempo você não vê Ana reclamar. Ana passa por toda essa situação sem reclamar. Ana, em meio a essa situação difícil, a Bíblia relata que Ana não reclama um só instante. Mesmo a sua competidora a perturbando a todo instante, Ana não deixava de subir a Siló para prestar sacrifícios e louvores ao Senhor. Amados irmãos, senhoras e senhores, sempre vão haver perigos no nosso caminho, pessoas ou situações que vão querer nos fazer parar, situações que vão fazer você tentar parar a jornada. Mas que eu determino nessa noite, que nada possa te parar, nenhuma competidora, nem nada que possa existir nessa terra te separe do amor de Deus, o qual está no nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada te impeça de chegar a Siló, para você prestar sacrifícios, adoração ao nome do Senhor. Ana não olhou para o lado, não olhou para a direita, para a esquerda, não olhou para canto nenhum. Ela olhou para o alvo, o qual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós devemos olhar a todo instante. Se nós pararmos para olhar a dificuldade, olhar para os problemas, para as peneiras que aparecem no nosso caminho, nunca poderemos chegar a lugar nenhum. Eu garanto. Se pararmos para tentar entender as situações sem confiar no Senhor, nada, em nenhum lugar nós chegaremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não bastasse Ana passar por essa situação com Penina, Ana também, ela sofre. Logo mais à frente poderemos ver Eucana falar e proferir uma das palavras que para mim foi uma das palavras que mais machucaram o coração de Ana. Eucana, o seu marido, o qual amava tanto Ana, o qual dava a porção dobrada para Ana, este homem que tinha um apreço muito grande por essa mulher. A Bíblia relata que essa competidora, Penina, a todo instante ela perturba Ana, e ele vê essa situação, e a Bíblia diz que Eucana fala para Ana assim: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Não seria eu, seu marido, melhor do que 10 filhos, Ana? Eu acredito que essas palavras foram uma das palavras que mais feriu o coração de Ana, porque Eucana, o seu marido, sabia de toda a situação, sabia das limitações de Ana, sabia da dificuldade de Ana, mas ele perguntou para Ana: não sou eu melhor do que 10 filhos? Isso foi como uma faca que feriu o coração de Ana, algo perturbador que feriu o seu coração. Eu te digo nessa noite, as situações, os problemas, as dificuldades vão vir de onde você menos espera, de muitas das vezes. Os problemas virão da onde você menos está esperando. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela não esperava que o seu marido lhe proferisse essas palavras, mas ele a proferiu e magoou incessantemente o seu coração. Então, existirão pessoas, existirão situações, os quais vão vir de onde você menos espera. Porém, se você se agarrar no Mestre, se você se agarrar no Senhor, nada vai poder te abalar e te tirar do alvo e chegar a Siló. Se você permanecer na posição, nada pode te tirar do foco, nada vai te tirar do foco. As situações vão doer, vai sangrar, mas se você olhar para Cristo, nada vai poder te parar,
de você subir a Siló e chegar aonde o Senhor quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Ana, passando por essa situação, se a amargura de sua alma se entristece o seu coração, e Ana vai chorar nos pés do templo, e ela vai chorando. A Bíblia diz que o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira e viu Ana chorando, amargurada de coração. Ana vem de situações as quais te deixaram entristecida, as quais a deixaram caída, fraquejada. Mas Ana estava ali, aos pés do templo, orando, pedindo ao Senhor um milagre. Sendo assim, o sacerdote Eli vê ela naquela situação, e Eli também diz palavras, as quais também magoou o coração de Ana. Ele vê Ana chorando. Ana, a Bíblia diz que não saíram palavras de sua boca, apenas ela mexia os seus lábios. Ana estava sem força para falar. E quantas vezes nós estamos na mesma situação de Ana? Não sai um som sequer da nossa boca, apenas nós mexemos a boca, não sai palavra, nosso coração está tão entristecido que não consegue dizer uma só palavra. Mas a sua competidora não contava que o Senhor estava do céu, ouvindo a sua oração, que não precisava ela falar. Ela mexia os seus lábios, o Deus de Israel ouvia tudo aquilo que estava em seu coração e atendeu a sua petição. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, vendo ela naquela situação, tem ela por bêbada, embriagada, mas quando ela explica para o sacerdote Eli, ele diz: Eli, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que passa por problemas, tem dificuldades, limitações. E o profeta entende a situação dela, e o profeta diz: vai, que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que está em seu coração. Paramos para entender. Ana não desistiu. Ana tinha tudo para parar, Ana tinha tudo para desistir, mas Ana não deixou a sua promessa, aquilo que estava em seu coração de lado. Tudo aquilo que estava em seu coração, Ana buscou em Siló. Ana foi, subiu a Siló, porque se ela parasse no meio do caminho, diante das penas, diante da dificuldade, ela não encontraria a resposta para a sua oração. Então o segredo aqui é a persistência. Se nós persistirmos, se nós continuarmos adorando, nós continuarmos orando, o Senhor de Israel vai nos conceder aquilo que está em nosso coração. Eu digo com total certeza, tudo aquilo que você busca, com fé, confiando no Senhor. E se você não desistir, você vai chegar em Siló e vai contar o milagre de grandes bênçãos que o Senhor vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ana recebeu o seu milagre. E a Bíblia diz que no capítulo de número 2 de Samuel, vamos ver Ana agradecer ao Senhor, porque isso é de suma importância. Não vale a pena eu buscar me sacrificar diante do Senhor e não ser uma pessoa agradecida a Deus por tantas bênçãos e maravilhas que Ele fizer por mim. Então, Ana fez algo importantíssimo aqui que nós possamos tomar de exemplo. Ana buscou o milagre, recebeu o milagre, e Ana agradeceu ao Senhor. Podemos ver Ana dizer: bendito seja o Senhor, o qual da estéril faz mãe de 7 filhos, porque só Deus é capaz de fazer grandes bênçãos e maravilhas para aqueles que o buscam.
que persistem e não desistem no caminho. É difícil, não é fácil, mas se nós persistirmos, nós vamos chegar em Siloé e vamos contar o milagre e vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos e maravilhas que Ele vai fazer no meio do seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa grande oportunidade, é isso que Deus colocou no meu coração, possamos ficar firmes e persistentes, que o Senhor vai responder nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia.